procurador e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, reagiu à entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli, que afirmou que a Lava Jato seria responsável pela quebra de empresas envolvidas em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. Dallagnol disse: dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade. É fechar os olhos para a crise econômica relacionada a fatores que incluem incompetência, má gestão e corrupção. É culpar pelo homicídio policial, porque ele descobriu o corpo da vítima, negligenciando o criminoso. Os responsáveis são os criminosos. A Lava Jato aplicou a lei. É assim, fechar os olhos para a raiz do problema, a prática por muitos políticos e empresários de uma corrupção político-partidária sanguessuga que drena a vida dos brasileiros. É fechar os olhos para o fato de que a Lava Jato vem recuperando, por meio dos acordos, mais de 14 bilhões de reais para os cofres públicos, algo inédito na história. Seguiremos aplicando a lei, que ainda é muito inefetiva no Brasil. Nos Estados Unidos, a prisão ocorre depois da primeira ou segunda instância. Sem efetividade da lei, não há rule of law ou Estado de Direito. Outro procurador da Força Tarefa, Roberson Pozzobon, também respondeu ao ministro Toffoli. Pozzobon disse: respeitosamente, ministro Toffoli, a Lava Jato não destruiu empresa nenhuma. Descobriu graves ilícitos praticados por empresas e as responsabilizou nos termos da lei. A outra opção seria não investigar ou não responsabilizar. Isso a Lava Jato não fez. Pozzobon também comentou outro ponto da entrevista, em que Toffoli diz que o Ministério Público precisaria de mais transparência. Pozzobon disse: Dias Toffoli disse que o Ministério Público deveria ser uma instituição mais transparente. Interessante comentário de quem determinou a instauração de inquérito no STF de ofício, designou relator ad hoc e impediu por meses o Ministério Público de conhecer a apuração. O procurador Hélio Telho explicou: a Lava Jato prendeu executivos de grandes empreiteiras, mas não as proibiu de contratar, tampouco congelou seu capital de giro. As empreiteiras estão em crise financeira porque o governo, que vem tendo déficits recorrentes desde 2014, parou de investir em obras de infraestrutura. O mercado de obras de infraestrutura no Brasil encolheu tanto que praticamente não existe mais, graças à falta de recursos públicos para investimentos. Culpar a Lava Jato pela quebradeira das empreiteiras que vivem desse tipo de obra é alimentar lenda urbana com fake news. O Brasil participa esta semana em Genebra, na Suíça, do primeiro Fórum Global sobre Refugiados, um encontro mundial com a presença de líderes e ministros de várias partes do mundo. O governo federal vai mostrar a experiência com a Operação Acolhida. O país recebe milhares de refugiados que fogem da crise na Venezuela. Desde 2016, mais de 4 milhões de pessoas deixaram aquele país em busca de sobrevivência. A Operação Acolhida realiza o trabalho de recepção, identificação e acolhimento de venezuelanos que chegam ao país pela fronteira com o estado de Roraima. Fornece vacinas, orientação, proteção e emissão de documentos para a comunidade que desembarca diariamente no estado. E ainda estrutura a interiorização para outras cidades. A resposta operacional brasileira para o fluxo populacional é organizada pelas Forças Armadas. E os muitos que chegam contam histórias difíceis. Decidí venir com meus 2 filhos, mis 2 hijos, porque a situação allá era insostenível, insoportable. Casi no comíamos, no había poder adquisitivo, el sueldo no alcanza, los niños no reciben buena educación. El salario, pero allá es muito más malo. Allá los meninos chiquiticos tienen que tomar leche completa. Y la leche completa, usted en su salario cobra 100 y la leche completa vale 500. Yo le digo una cosa que le doy gracias principalmente al gobierno de aquí, de este país, que nos está dando la comida. Nós vamos agora ao Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela acompanha a agenda de compromissos do presidente desta terça-feira. Oi, Lu, bom dia para você.
Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O dia do presidente Jair Bolsonaro começou bem cedo, como sempre. Às 7h15 da manhã ele já estava reunido aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial, com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que veio para cá acompanhado de parlamentares do Norversa com o presidente Jair Bolsonaro logo no início da manhã. Com certeza foi a votação do orçamento para o ano que vem, que está marcada para hoje no Congresso Nacional. E por volta das 8h30, começou também aqui no Palácio da Alvorada mais uma reunião do Conselho de Governo. Essa é a 25ª e a última do ano. Essa reunião acontece semanalmente desde janeiro do início do governo e nela os ministros apresentam o que tem sido feito e quais são os planos de cada pasta. E o presidente Jair Bolsonaro abriu essa reunião de hoje pedindo para os seus ministros não relaxarem em 2020. Vamos ver. Não vamos esmorecer em 2020, que a tendência é, às vezes, dar uma relaxada, porque nós temos uma tremenda responsabilidade futura dessa nação. Não teremos outra chance. Deus nos deu essa oportunidade, vamos aproveitá-la muito bem. E antes dessa reunião do Conselho de Governo, o presidente esteve aqui, onde a gente está, na porta do Palácio da Alvorada, e participou da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Ele estava ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e de alguns ministros e também convidou umas crianças que estavam aqui, turistas, para participarem ao lado dele dessa cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que institui novas regras para a aposentadoria de militares. O governo espera economizar com a reforma da Previdência pelo menos 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Renata. Obrigada, Lu, pelas suas informações ao vivo. E olha, o governo afastou a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. E os dois reforçaram que o diálogo está aberto com a categoria. No documento de transporte. Não há clima para uma nova paralisação dos caminhoneiros, de acordo com o ministro da Infraestrutura. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o diálogo do governo com a categoria é frequente e vem rendendo medidas como a redução da multa na balança de R$5.000 para R$500 e a criação de postos de paradas nas rodovias. Não está tendo nada nas estradas, não houve nenhum ponto de bloqueio, porque há um respeito muito grande nosso com os caminhoneiros e um respeito muito grande dos caminhoneiros com a gente. Conseguimos realmente estabelecer um diálogo, eles sabem que tem as portas abertas e a cada dia a gente constrói uma solução nova. O ministro anunciou a publicação da resolução que trata do código identificador da operação de transporte e o lançamento, em breve, do programa Roda Bem Caminhoneiro. É um estímulo ao cooperativismo, que é uma saída também para especialização, para compra coletiva. Então a gente está indo muito bem nessa agenda do caminhoneiro. Ainda no encontro, a malha ferroviária brasileira foi destaque. Bolsonaro disse que os recursos para a reestruturação do setor já foram prometidos. Nós temos grande interesse na volta da malha ferroviária. Tem recurso de fora prometido para nós. Temos aqui o Ferroeste, Fiol e a Transnordestina. O presidente deixou claro que está trabalhando numa solução para reduzir o preço dos combustíveis. Ele disse que espera acabar com o monopólio da distribuição e assim garantir que o preço mais barato chegue ao consumidor. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS basicamente, e depois o monopólio ainda que existe na questão de distribuição, e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível e reconhecemos que está alto no Brasil. Mais da metade dos passageiros de ônibus interestaduais não utiliza o cinto de segurança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fez uma campanha para conscientizar os viajantes. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com Dimas Soldi. Dimas, bom dia para você.
Bom dia, Renata. A ação foi feita em terminais rodoviários de cidades de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Mais de 15 mil passageiros foram abordados pelas equipes de fiscalização e quase 60% deles estavam sem o cinto de segurança no momento em que os agentes abordaram os veículos. A ação verificou também as condições de segurança desses veículos. 758 ônibus de 51 empresas foram abordados. Foram identificados vários tipos de irregularidades, como pneus em situação irregular, falta de instruções de operação das saídas de emergência, cintos de segurança com defeito, extintor de incêndio com carga vencida e até motoristas com documentação em situação irregular. A ação começou em novembro do ano passado e se estendeu ao longo de 2019. Além dos terminais rodoviários, os agentes de fiscalização visitaram escolas para orientar os alunos sobre segurança. Vale lembrar que o uso do cinto de segurança, inclusive nos ônibus intermunicipais, é obrigatório. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo pra gente. O Porto do Rio de Janeiro vai receber nesta temporada de cruzeiros o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. Não é isso, Alessandra Lago, direto da Cidade Maravilhosa? Bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia. Pois é, muito turista chegando nos transatlânticos para passar as festas de fim de ano aqui na cidade. São 37 navios de grande porte que devem atracar no Pier Mauá nesta temporada. Desses, 27 são do exterior, Renata. O total de visitantes deve chegar a 480 mil pessoas, que é 11% a mais do que na temporada passada. O setor de turismo termina 2019 com números positivos. Em outubro deste ano, o setor faturou 20 bilhões e 300 milhões de reais, segundo dados levantados pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O resultado é 8,1% superior ao registrado em setembro. E nos primeiros 7 meses de 2019, o faturamento atingiu 136 milhões de reais, que é o maior resultado dos últimos 4 anos. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que mais de 90% dos produtos de origem vegetal estão dentro do nível de conformidade para resíduos e contaminantes e não apresentam riscos para o consumo. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café, alface e cenoura, entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos como o arsênio e biológicos como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação, quando constatada, é passada para o governo estadual, que é responsável pelo uso do agrotóxico. E constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico, eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro. Nossos resultados apresentam dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos e União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado, ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastreabilidade é obrigatória. O governo federal já superou a meta de digitalização de serviços públicos para o ano. Desde janeiro, mais de 500 novos serviços podem ser acessados pela internet no portal gov.br. Identidade estudantil e carteira de motorista foram alguns dos últimos que passaram a ter acesso online. Esse analista de sistema foi renovar a carteira de habilitação e já digitalizou o documento. Já tem no celular o próprio documento, for parado numa blitz, qualquer coisa, a gente já consegue comprovar a nossa identidade
Ou seja, são muitos benefícios aí, né? O governo federal oferece mais de 3 mil serviços à população brasileira. 53% desses serviços já podem ser acessados pela internet. Entre eles estão carteira de trabalho, a solicitação de aposentadoria, carteira de estudante e carteira de trânsito. A digitalização desses serviços conta com o fato de que 70% da população brasileira usa um celular. Isso significa 126 milhões de pessoas. A nossa meta para 2020 é atingirmos outros 500 serviços, somarmos 1.000, portanto, novos serviços digitais. E para 2022 queremos um governo 100% digital, onde o cidadão consiga acessar todos os serviços públicos do governo federal inteiramente pela internet. Além de reduzir a burocracia, a transformação digital gera economia. No total, 1 bilhão e 700 milhões de reais deixa de ser gasto anualmente pelo governo e a sociedade com a digitalização. 1,38 bilhão é o dinheiro economizado pelo cidadão. O brasileiro também economiza tempo. A estimativa é que quase 147 milhões de horas por ano deixam de ser gastas pelas pessoas para obter serviços do governo federal. O governo ganha porque o serviço é muito mais barato para ser entregue para o cidadão. Ganha também aquele cidadão que está inserido na internet, que vai ter o governo na palma da mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde ele quiser, em qualquer lugar. Mas ganha também aquele cidadão que, por opção ou por falta de acesso, prefere ser atendido num canal presencial, numa unidade de atendimento, porque essas unidades de atendimento estão ficando vazias, está ficando muito mais agradável, o cidadão chega lá e é atendido de imediato, é bom para todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.